Bom dia, turma, tudo bem? Primeiro, agradecer ao pessoal da PEP pelo convite. É, a gente teve um debate semelhante com esse aqui, tá? Que a gente vai falar agora do Fiagro na semana passada, mas foi um evento presencial e eu sei que teve muita gente que não conseguiu participar, chegar. Então, poxa, fiquei, sim, feliz com esse espaço que abriu aqui e honrado, né? A gente ia ter a mensagem da Previc agora do Ricardo Pena, teve uma pequena modificação na agenda dele, mas sou grato por a gente poder estar abrindo esse espaço. Então, vou convidar também o Mário Lewandowski, que é da AGBI, Real Assets, para poder dividir esse painel aqui comigo. A gente vai trazer para vocês aqui alguns dados e algum debate sobre o Fiagro para fundo de pensão. Então, só para dar um contexto para vocês, pessoal, antes de passar aqui para o Mário, o Fiagro ele foi incluído no rol de produtos investíveis para fundos de pensão agora com a revisão da 5202, né? Então ela reviu a 4994. Ele foi colocado dentro do investimento estruturado e também teve sua alteração nos limites, né? Aumentou um pouco o cheque do investimento estruturado, mas por um outro lado foi limitado o quanto ele pode ter. Então a gente pode ter até 15% do agronegócio. Então, por que eu estou comentando isso? A gente tem alguns números aqui sobre a representatividade do agronegócio versus o PIB brasileiro, e isso é muito pouco refletido no portfólio dos fundos de pensão. Então, essa é a oportunidade. Eu vou só trazer uma provocação aqui um pouquinho é, 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 falando de viés comportamental, tá, pessoal? A gente está vendo na mídia muita coisa falando sobre agronegócio, manchete falando de recuperação judicial, manchete falando sobre crise no agro. O Mário vai poder discorrer bastante sobre isso aqui, mas eu quero trazer alguns números que talvez a gente possa tirar um pouco esse bias de essa ancoragem que a gente tem de alguma coisa ruim. Então, o volume do crédito rural, ele era em 2015 algo em torno de 187 bilhões de reais. Hoje a gente tem 331 bi, tá? Então, ele cresceu uma média de 6,5 ao ano. A capilaridade também aumentou muito. Foram mais de 2 milhões de contratos de crédito só em 11 meses na safra 23-24. E o número de recuperação judicial, que é o que está na mídia, que cresceu exponencialmente, ela saiu de 534 para 1.200. Então, ainda assim, eu tenho 1.200 em um ambiente de 2 milhões de contratos. Então, assim, temos que tomar cuidado quando a gente falar. O Mário vai expor para a gente o que acontece na diferença do crédito e do equity para o agronegócio, mas eu queria trazer aqui para vocês que existe um foco, uma manchete, e a gente tem que aprender a tratar. E o convite que eu faço aqui para a gente poder discutir é quais são as modalidades de fundo imobiliário. A gente fez uma de fundo de Fiagro, eu fiz uma comparação com o fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário tem um fundo de papel, eu tenho um fundo de tijolo e eu tenho um fundo imobiliário misto. Então, com o Fiagro foi a mesma coisa. Eu tenho um Fiagro de títulos de dívida, então ele faz a alavancagem do produtor rural. Eu tenho um Fiagro de equity, que ele tem participação ou em terras, fazendas, ou até em participação societária nas empresas ligadas ao agronegócio. E eu tenho o Fiagro multimercado, que ele pode atuar nas duas frentes. E o que eu quero que a gente possa explorar aqui hoje nesse papo é quais são os riscos de cada uma dessas modalidades e como que a gente, fundo de pensão, pode enxergar e passar esse input para a nossa política de investimento. Eu acho que o desafio nosso é como que a gente vai informar a nosso LM, a consultoria que faz o nosso LM, do nosso apetite e como que essa consultoria pode interpretar e colocar isso no nosso portfólio. Então, a provocação é: temos um viés, temos um bias, mas temos N outras oportunidades. E aí, então, eu queria pedir agora para o Mário apresentar um pouquinho o que ele faz, o que a gestora dele faz, mas principalmente, Mário, explica para a gente a diferença entre equity e dívida, entre o que seria um fiagro de tijolo e um fiagro de dívida para a gente. Obrigado, Marco. Obrigado, pessoal da Pepe, pelo convite para bater um papo sobre o assunto. Primeiro, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas. Como vocês podem ver, eu estou apanhando um pouquinho aqui do meu fundo de tela. Nós temos uns quadros aqui da GBI de fazendas antigas e fins, e então a inteligência artificial não está conseguindo identificar aonde exatamente termina a minha parede e começam os meus quadros, tá? Mas, enfim. É, o agro tá pop, né? Aqui na GBI nós investimos em agro fazem mais de 15 anos, terras agrícolas em particular.
Nosso foco aqui sempre foi equity, nós viemos do mercado imobiliário. O Luciano, nosso fundador aqui, foi um dos principais players do mercado imobiliário independente, 2,5 bi de dólares sob gestão em fundos imobiliários urbanos. Quando ele foi, quando venderam a carteira em 2000, no final de 2000, na década de 2000, o Luciano virou conselheiro mundial da GLP, hoje líder de mercado em logística aqui no Brasil, né? Na época a GLP estava entrando no Brasil, ele foi virou conselheiro da GLP listada lá em Singapura. E quando resolveu voltar a fazer investimentos, ele não podia mexer com real estate urbano, por conta do não compete com a GLP. Então ele começou a procurar outras alternativas. A gente tem fazenda na família, o Luciano é meu pai, a gente tem fazenda na família e acompanhamos o agro há anos, né? Temos produção agrícola, tivemos laranja, cana-de-açúcar, etc e tal. E achamos que era uma oportunidade de tentar organizar um pouco mais, institucionalizar e trazer a lógica do mercado financeiro para o mercado imobiliário rural. Porque todo fazendeiro, o que todo fazendeiro sabe é que boa parte do patrimônio do fazendeiro está na terra, né? Fala-se muito fora do Brasil de asset rich, cash poor, porque a operação agrícola tem uns bons, anos ruins, e se você olhar para o balanço de qualquer grande empresa agrícola no mundo, aqui no Brasil, obviamente, não é exceção, os grandes ganhos e distribuições das empresas listadas agrícolas é quando se vende uma fazenda. Porque o balanço, o que sustenta o balanço são esses ativos reais que estão mantidos lá. A parte agrícola tem anos bons quando o preço das commodities são bons, tem anos ruins quando o juro sobe e o preço das commodities cai. Nós vivemos hoje um período de anos ruins. Não só por conta da taxa de juros alta, mas por conta de custo de fertilizante. Faz tempo que não tem uma guerra que impacta tanto a economia real como a guerra na Ucrânia tem impactado o preço de fertilizante no mundo inteiro. E preço de commodities tem caído. Você teve alguns super ciclos de commodities aí na década de 2000, no período da Covid, um segundo grande super ciclo, e isso faz com que os preços de commodities achatados apertem as margens dos fazendeiros, né? Isso se traduz naturalmente como um momento difícil para fazendeiro. E é bom deixar claro que a agricultura não é, no Brasil e no mundo inteiro, um negócio fácil. Muito pelo contrário. É, a gente ouve termos como indústria a céu aberto, né? Você fica à mercê do clima, e isso é uma verdade, né? Não só você tem esses riscos associados a preços, a insumos, mas também tem riscos climáticos associados. Aqui na GBI, a forma como a gente optou por lidar com esse mercado focando no ativo real. Todo fazendeiro, quando vai bem, compra terra. Todo fazendeiro, quando vai mal, vende terra. Então a gente entendia que tinha uma dinâmica aqui para ocupar um espaço do mercado, em particular um espaço do mercado onde não há financiamento. Porque no Brasil você tem crédito agrícola, você tem crédito para insumos, você tem crédito para máquina, você não tem crédito para comprar terra. Então, quando o fazendeiro vai crescer ou vê uma oportunidade de crescimento, ele acaba ficando sem fôlego, especialmente o médio, para poder crescer. Com isso, a GBI montou, estamos hoje lançando, prestes a lançar o nosso quarto fundo. O primeiro fundo, foi um clube de investimentos, né, em 2012. Nós compramos fazendas, a principal fazenda foi comprada por mais ou menos 30 milhões de reais em 2012, vendida por 177 milhões de reais em 2021. No segundo fundo, lançado numa safra de 2015, nós tivemos duas fazendas, a principal delas comprada por 29 milhões de reais, vendida por 145 milhões de reais 6 anos depois. Liquidamos todos os nossos ativos aqui em 21, 22, que foi o último super ciclo, onde o preço da soja estava lá em cima, então os fazendeiros estavam líquidos, né? Quando todo mundo no mercado financeiro começou a olhar com talvez um pouquinho mais de calma. Talvez um dos grandes benefícios da GBI seja exatamente o fato da gente ter tido a resiliência de se manter no mercado, e o benefício disso é porque a gente está coletando dado financeiro do mercado faz muito tempo para poder olhar para essas estratégias de longo prazo, né? Muita gente olha para a terra como um negócio que por si só tem valor, e a terra tem um valor intrínseco nela. Nós podemos falar aqui da valorização histórica nos últimos 30 anos de 6% acima da inflação, em média, no Brasil inteiro. Na GBI a gente brinca que a NTNB do fazendeiro é a terra, né? Em vez de ele comprar o título, ele compra a área porque está valorizando historicamente 6% acima da inflação. E por que isso acontece? Bom, tem o driver de demanda, a alimentação no mundo
O povo está se alimentando melhor, e não é só mais, tá? É melhor. Porque ao passo que vai aumentando a renda no mundo, você vai subindo na cadeia alimentar. Primeiro você come vegetais, depois eventualmente você vai comendo proteínas. E quando você chega em proteína animal, isso quer dizer que você precisa alimentar o animal. Porque, como um pecuarista vai te dizer, uma vaca é uma máquina de conversão de soja em carne, né? É, o mesmo vale para frango, o mesmo vale para porco. Então você tem um aumento na demanda por produtos agrícolas, você também tem uma redução na oferta. O, é óbvio dizer que não se está criando mais terra, apesar de alguns lugares do Oriente Médio estarem criando ilhas novas, mas a área agriculturável é muito difícil de se criar. E quando você consegue aumentar a fronteira agrícola, isso geralmente tem a ver com disponibilidade de insumos, como fertilizantes, ou tecnologias novas, como aqui no Brasil nós enxergamos, aos últimos 30 anos, uma expansão da fronteira agrícola. Mas você tem também restrições ambientais. Ao passo que o mundo vai se preocupando mais com desmatamento, ao passo que o mundo vai se preocupando mais com queimadas, mudanças climáticas vão se tornando mais óbvias e mais claras, você reduz a área potencial para a produção de alimentos. E alimentos em particular, mas vale para biocombustível também, tá? Então você tem uma restrição da oferta cada vez maior, que tende a ficar maior ao passo que a sustentabilidade ambiental vai se consolidando, e você tem uma expansão da demanda. Agora nós estamos vendo, inclusive, milho sendo usado para etanol, né? Então é uma demanda maior para uma área que é limitada, então você acaba valorizando a terra por essa situação. Além da valorização da terra, no Brasil a gente enxerga um outro fenômeno, que é a possibilidade da mudança do valor da terra. A gente brinca aqui na GBI que a gente faz um pouco do que a gente chama de retrofit quase, né? Porque a gente compra passagem degradada e transforma em lavoura. Tem muita gente fazendo isso com crédito, tem inclusive programas grandes do governo agora focados em recuperação de pastagens degradadas. Isso ocorre, isso é um bom negócio, porque a pastagem ela tem mais ou menos metade do preço da lavoura. Qualquer lugar do Brasil você vê esse spread. Em alguns casos maior ou menor em termos de patamar de preço, né? A terra no Nordeste é mais barata do que a terra no Centro-Oeste, mas essa diferencial de pastagem para lavoura é presente no Brasil inteiro. E uma coisa que talvez a gente se esqueça e vale a pena mencionar é que o, o Brasil é uma das grandes potências, não há grande potência agrícola mundial, mas só 8% da área brasileira é utilizada para agricultura. Nós estamos falando aqui do segundo maior produtor de milho do mundo, maior produtor de soja do mundo, a depender do ano, principal produtor de laranja, café, e isso com 8% do nosso território. 20% desse nosso território é pastagem. Então, ampliando as áreas agrícolas para pastagem, você tem um potencial de valorização imobiliário aí muito grande e de aumento de produção, que também nos posiciona favoravelmente para manter essa nossa, ou a importância do nosso agro. E por que que a importância do agro é importante para o agro como investimento? Porque uma das constantes que nós tivemos no país ao longo dos últimos 30 anos é que, independente do governo, tá? Isso transcende política econômica de governo específico. O agronegócio virou uma política de Estado. Quando uma porcentagem relevante das nossas divisas são geradas a partir do agronegócio, quando uma porcentagem relevante do nosso PIB é gerado a partir do agronegócio, e o PIB do agro cresce consistentemente mais do que o PIB brasileiro, na média do PIB brasileiro, você faz com que o agro se torne um setor alvo e foco de qualquer governo, independente do direcionamento dele. Isso foi muito fácil, muito possível de se ver nesses últimos anos aí de turbulência política no Brasil, onde a pauta do agro continuou se mantendo constante e onde a pauta do agro mudou talvez um pouquinho no sentido de que se focou muito, talvez na última gestão, no último governo, em trazer o mercado financeiro para dentro do agro. Nesse governo a gente está discutindo a abertura de novas fronteiras agrícolas, mas o agro sempre segue como pauta, o que tira um pouquinho do risco político. Além disso, você tem um mercado agrícola que é focado em commodities. Então você tem um lastro muito grande com moeda forte. Isso faz com que o agro seja uma alternativa em momentos de crise. O histórico da GBI excepcional foi criado numa década que não foi uma década fácil no Brasil, mas com o preço de terra é lastreado em saca de soja, e saco de soja tem uma correlação muito alta com o dólar, a gente observou aqui na GBI, quando eu falo correlação muito alta, estou falando mais de 85% de correlação entre soja e dólar, e terra, mais de 70% de correlação entre terra e dólar, tá?
e flutuação cambial. Então você tem uma possibilidade de fazer um investimento no Brasil, num negócio que o Brasil é uma potência, num negócio onde o governo tem subsídio, tem apoio para o desenvolvimento e, e se lastreando numa moeda forte, tá? É, duas formas de você abordar isso, como o Marco bem colocou aqui, é através de equity ou crédito. E o mercado de agro ele é novo no Brasil, porque se a gente parar para pensar, até a década de 2000, basicamente o financiamento agrícola no Brasil, assim como em boa parte do mundo, era público, por conta da questão da segurança alimentar. Na década de 2000, o agro se provou um bom negócio, apesar do mercado financeiro não demorar para enxergar isso, e começou a crescer. O que nós enxergamos na época da pandemia, que foi o segundo boom de commodities desse milênio, ou desse século, né, dos últimos 25 anos, é, na pandemia o agro cresceu tanto que ele superou a capacidade dos financiadores públicos de conseguirem alimentar. O Plano Safra hoje cobre quase um pouco mais de 50% da demanda agrícola, tá? E a razão disso é porque, obviamente, o orçamento do governo se restringiu, então você consegue dar menos subvenção e você consegue dar menos crédito agrícola subsidiado, só que o agro cresceu demais e está precisando de novas fontes de financiamento. Na década de 2020, na pandemia, foi-se criada a nova lei do agro, foi-se criado o FIAGRO para atrair o mercado financeiro para dentro do agronegócio, e como qualquer novo negócio, demorou um tempo para as pessoas entenderem como funcionava. A maior parte, a grandíssima maior parte dos fiagros que foram criados foram fiagros de crédito, uma taxa de juros altíssima, como a gente tem aqui no Brasil, isso é natural. Um primeiro movimento para o agro é natural que aconteça via crédito também, porque o crédito tem as suas garantias aí, tem a sua facilidade de alocação e a sua possibilidade de diversificar investimentos. E a gente tem demorado para ver a disponibilidade de produtos de equity no agro, fora investimentos em grandes empresas públicas, onde você faz esse investimento em public equities. No private equity do agro é um negócio que a Faria Lima está começando a entender como é que funciona, os bancos de investimento estão começando a montar produtos que olham para equity no agro, isso porque demora um pouquinho. A realidade do agro é muito diferente da realidade da Faria Lima. Aqui na GBI, eu acho que não só porque a gente tem fazenda na família, é política da GBI, todo mundo pisar botar a bota na lama pelo menos uma vez por ano aqui, independente do setor que você está na gestora, todo mundo vai para a fazenda para conhecer, para ver como que é, para sentir o cheiro da vaca. Mas, enfim, é difícil você ter essa visão e a compreensão de como funciona. Então, você tem um caminho de duas mãos, né? O agro aprendendo como funciona o mercado financeiro, que nunca precisou disso porque se financiava no Banco do Brasil ou na cooperativa, e hoje está precisando procurar outras linhas de crédito porque o tradicional já não é o suficiente. E você tem a Faria Lima procurando novos produtos e se aproveitando de um setor que está mais relevante na economia brasileira. Esse processo tem um processo de aprendizagem, tá? Nós estamos vivendo isso agora. Algumas das RJs que nós estamos vendo é fruto desse processo de aprendizagem. Algumas das precificações e preço de cota de fundo de fiagro, de crédito, é por conta disso. Ainda não se criou uma indústria de fiagro de terra equivalente ao fiagro de tijolo, ou desculpe, equivalente ao FII de tijolo e o FII de papel para fazer essa reciclagem de ativos. Então, eu acho que nós estamos num momento aqui que o mercado está começando a amadurecer e estão começando a aparecer esses players que entendem desses dois mundos aí para fazer a conexão. Mário, deixa eu aproveitar que você deixou essa bola quicando aqui. Uma das coisas que a gente estuda quando está vendo o ciclo do agronegócio é que ele tem um ciclo que ele não é financiado da forma correta. Então, o Plano Safra e esses financiamentos de banco, por exemplo, eles financiam ano a ano. Eu te empresto agora para você colher e me pagar ano que vem. Só que como é que ficam os investimentos em maquinário, transformação da terra? Cara, eu visitei uma empresa semana passada de drone para agronegócio. O cara financia esse drone, é um leasing de um carro, são 5 anos. Então, como que o Fiagro pode se encaixar e se você consegue fazer alguma relação entre a crise que a gente está vendo do Fiagro agora com esse ciclo descasado com o fluxo do produtor rural? Eu acho que isso entra muito, Marco, nessa lógica de você conseguir reciclar crédito e equity, tá? Porque investimento em tecnologia é investimento em produtividade, em longo prazo. Investimento em custeio de safra é investimento de curto prazo. E você tem um adicional aqui, né? Que você está falando de uma moeda que é a soja. Então, assim, até para você pensar em renda fixa no agro é um negócio super delicado, porque você está lastando uma renda fixa num produto agrícola. Mesmo que você esteja falando de compra de produto, tá? Eu aposto que tem gente que está comprando drone em saca de soja.
Da mesma forma como compra-se trator em saca de soja, avião em saca de soja, terra em saca de soja. Essa é a moeda do produtor, porque mais ou menos 90% dos custos do produtor é dolarizado e, obviamente, 100% da receita é dolarizada porque está ligada à soja lá em Chicago. Então, assim, o investimento em capital, você precisa ter alguém que vai comprar esse capital no meio do caminho. Esse trabalho de reciclar quando alguma coisa dá errado é absolutamente necessário, né? Tradicionalmente, isso era feito por um banco público que reciclava usando o próprio balanço, porque o Banco do Brasil não vai executar, não vai sair executando fazendeiro. Se o gerente do Banco do Brasil do interior do Mato Grosso tiver um bom relacionamento com o fazendeiro, ele dá um jeito de segurar as pontas para o fazendeiro conseguir chegar até a próxima safra. Já é menos assim com o investimento financeiro através de milhares de cotistas na Faria Lima ou até um banco de investimento, porque essa lógica de fio do bigode, que funciona muito bem lá, funciona muito menos aqui no mercado financeiro. E tem um pouco do aprendizado do próprio agricultor, tá? Porque o fazendeiro ele precisa entender para que serve cada linha, para que serve o fiagro, qual que é a estratégia de cada fiagro. Nem todos os fiagros são feitos iguais, né? Antes era muito fácil, independente dele estar falando no Cicobi, dele estar falando no Banco do Brasil, ou estar falando na Caixa Econômica ou no Rabobank, que eram os 3 ou 4 aí grandes que faziam crédito agrícola, era mais ou menos o mesmo produto. Hoje não, cada fiagro tem uma estratégia específica e o fazendeiro muitas vezes precisa entender que não é só você olhar para a taxa, é você olhar para qualquer estratégia maior, olhar para prazo, olhar para aonde está o valor que está sendo alocado por cada ofertante de crédito financeiro ou de equity financeiro. Fantástico. Você falou duas palavras agora que estava no meu roteiro aqui. Prazo e taxa, tá? Eu imagino que quando a gente for fazer a diferenciação entre o que é um fiagro de equity, tijolo, e um fiagro de dívida, a gente vai estar falando sobre o fiagro de dívida tem um rendimento mensal, é aquela coisa que o cara vai fazer equivalência com um FII de papel, e um fiagro de terra, ele tem curva J, ele tem um crescimento, ele tem uma maturação para ser feito. Dito isso, você consegue dimensionar hoje para a gente o que a gente tem de isso indústria total, tá? Não só a GB, mas o que a gente tem de estoque de mercado para poder fazer essa alocação? Por que eu pergunto isso? Quando a gente vai fazer o ALM do fundo de pensão, eu tenho que passar para a minha área que vai fazer a minha alocação, minha macro Uhum. alocação, premissa de risco e retorno. E eu vou passar para ela um blend entre X de equity e eu só vou pegar o dinheiro lá na frente com algo que vai me pagar um dividendo mensal. O que você imagina de estoque hoje que a gente possa estar acessando para esse pipeline e como que a gente poderia encarar isso do ponto de vista de risco e retorno por uma fundação? Eu vou começar aqui dizendo, Marco, algo meio contraintuitivo, tá? Que eu acho que o conhecimento específico do agro está em casas específicas ou está em mercados específicos, mas o produto não tem que ser necessariamente um fiagro. Então, para você fazer esse blend, você pode olhar para a infraestrutura numa raia parecida com a do agro, porque hoje em dia, se você está falando de trem no Brasil ou rodovia no Brasil, você essencialmente está falando de escoamento de produção agrícola. Então, assim, você tem um blend que pode ser feito de fiagro junto com outros produtos também, pensando em termos de maturidade. E por que eu digo isso? Porque tem muito fiagro de crédito, tem pouco fiagro de equity, tem poucas estratégias de longo prazo, muitas estratégias de longo prazo. Então, na hora de você fazer essa equalização de prazo e equalização de taxa, é importante você conseguir ter uma gama grande para ver os tipos de produto. Uma vez identificado que você quer ter uma posição no agro, você tem que começar a olhar para o agro de forma holística e procurar pensar com a cabeça do fazendeiro. Tá? E o que eu quero dizer com isso? O fazendeiro, ele pensa em como que ele vai otimizar a produção da terra dele. A gente aqui na cidade pensa muito no fazendeiro de soja, né? Mas o cara não é só fazendeiro de soja. Se melhorou, se apareceu um contrato bom de gergelim, ele vai fazer gergelim. Se no ano que a soja tá ruim, ele precisa botar o gado ali, ele vai botar o gado. Então, assim, tem que ter essa cabeça de otimizar a produção naquela área específica ou naquele ativo específico. Tá? É óbvio que tem alguns fazendeiros que são melhores produtores de soja, outros que são pecuaristas em si, mas no final das contas não existe nenhum pecuarista que não compre milho. Tá? Não existe nenhum fazendeiro de soja que não esteja de olho no preço da ração, porque as coisas estão interconectadas. Todos eles estão olhando para preço de fertilizante. Então, assim, tem que ter um pouco dessa visão de qual que é a tese que eu quero construir aqui, qual que é o prazo que eu quero construir, olhar para os fiagros no crédito, porque já tem bastante, já dá para você diversificar bastante. No equity tem que tentar entender até que ponto que é o agro, até que ponto que é associado ao agro.
Fantástico. Então, vamos falar de. A gente viu no painel anterior aqui o pessoal falando de volatilidade. E uma das coisas que pode, eu não vou dizer afastar o nosso público aqui, fundo de pensão, mas pode causar um certo desconforto, é essa medida da volatilidade. Então, vou voltar a fazer um paralelo com o FII, tá? Com o fundo imobiliário. A gente vê que tem algumas fundações que têm alguma resistência ao FII normal, listado em bolsa, porque ele tem a volta da pessoa física. E aí o cara faz aquela conta inversa à taxa de juros. Então, subiu o juro, o meio yield do meu fundo de tijolo ou de papel, seja lá o que for, caiu, o preço do PU cai e eu tive prejuízo. E aí eu realizo um prejuízo. Ou pior, tá, gente? Ou quando o regulador vem e tira a foto da nossa carteira 31/12, eu registro um prejuízo, sendo que eu tenho um valor patrimonial diferente. Ah, dito isso, como que a gente pode, para esse público específico, que tem uma alocação de longo prazo, e aí, gente, por favor, é longo, mas eu sei que ele é longo do ponto de vista de ALM, porque o regulador tira a foto 31/12 e o participante está olhando a cota dele ali mensalmente, tá? Então, eu tenho que pensar no longo prazo, eu tenho que mirar no longo prazo, me preocupando em me resguardar no curto. Como que a gente pode fazer essa alocação de risco para tentar mitigar e quais são os instrumentos que a gente pode usar para poder tentar normalizar isso? Duas palavras, ativo real, tá? Tem coisa que não perde valor. Não perde valor no sentido que você tem piso. Então, certo e líquido que alguma coisa você tira dali. Como que isso funciona fora do Brasil? E aqui eu acho que é super didático olhar para o mercado maduro, tá? Fora do Brasil, subiu taxa de juros, as pessoas saem de cultura, as grandes fundações saem de culturas anuais recorrentes e vão para culturas perenes. Então, a gente está falando de floresta, timber, a gente está falando de culturas como amêndoas, como nozes, culturas como laranja. Por quê? Porque isso é contrato de off-take de 20 anos, com empresa multinacional garantindo a compra do produto, porque a Fischer vai continuar vendendo suco de laranja. E olha que eu estou falando isso no momento de tarifas sobre a laranja, tá? Mas a Fischer vai continuar vendendo suco de laranja, que a Starbucks vai continuar comprando café, que as empresas, a Nestlé vai continuar comprando cacau para fazer chocolate. Então, no resto do mundo, subiu taxa de juros, você vai para perene. Caiu taxa de juros, você vai para ativos mais líquidos, que no caso do agro são as culturas anuais. Aqui no Brasil a gente tem um pouco. Como a gente está no processo de maturação, você tem timber, que é considerado uma classe específica diferenciada, você tem agro, que é considerado soja, tá? Soja, milho. O que que vai acontecer, o que que a gente entende na GB que está começando a acontecer ao passo que a gente vai amadurecendo e que os financiadores vão começando a ter a sofisticação do fazendeiro. É você começar a entender que diferentes culturas têm diferentes prazos, diferentes culturas têm diferentes riscos associados. Se você tem uma plantação de laranja, você tem a árvore, você tem o solo. Tá? Você tem a fazenda, a terra, né? Se você quer ter uma situação, uma posição mais asset light para ter um pouco mais de liquidez, pode ser, mas daí você está abrindo mão da sua segurança da terra. A própria terra na sua contabilização vai te dar uma estabilidade da precificação. Se você tiver um fundo marcado a mercado, você pode sempre olhar para o balanço para ver como está o descasamento do preço de mercado para o balanço dela. Se você está num fundo asset light, é mais difícil de você fazer isso, porque o seu ativo está precificado a preço de soja, a saca de soja. Mas se você está segurando uma fazenda que tem terra junto, você pode olhar para o preço da terra ali para balizar como é que está. Enfim, tem algumas formas diferentes olhando para culturas diferentes, tá? E isso é uma sofisticação que aos poucos nós estamos começando a desenvolver. Certamente não estava aqui há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando a GBI entrou nesse mercado. Tanto é que quando a gente entrou nesse mercado, a gente precisava se posicionar como vendendo real estate, porque a fazenda em si só era percebida como área se você conseguisse comparar ela como área. E hoje em dia a gente sabe que é muito mais do que só a área da fazenda, é o potencial produtivo dela. Fantástico. A gente falou de fazenda, a gente falou de crédito e outras operações adjuntas ao agronegócio. Uma operação de silagem ou uma operação, como você bem falou, de frete. Isso tudo pode ser enquadrado ali dentro e aí eu vou ter uma cara de private equity. Então a gente falou de renda, crédito, a gente falou de real estate na fazenda e para essas operações de equity, quais são os principais players ou alguma coisa que a gente tem que prestar atenção para isso quando eu for olhar? E pensa comigo, Mário, que eu estou olhando o seguinte: o meu regulador ele vê uma caixinha do Fiagro. Aí dentro do Fiagro eu tenho isso tudo lá dentro. Então eu tenho que fazer uma microalocação dentro da minha macroalocação. Então, Marco, eu vou primeiro dar uma puxada de freio de mão e falar de um assunto relacionado, mas que você não colocou na sua pauta, tá?
O Fiagro é um dos dois tipos de fundo que pode segurar crédito de carbono. Só o FIF e o Fiagro podem segurar crédito de carbono. Então, o Fiagro é um instrumento excepcional para fazer investimento de sustentabilidade, especialmente ao passo que o Brasil cria um mercado regulado de crédito de carbono, com compradores que têm a obrigação regulatória de se comprar o crédito de carbono. Você só pode originar e segurar crédito de carbono em Fiagro ou em FIF, mas no Fiagro você pode casar isso com a terra. Uma agricultura, apesar de estar fora do mercado de carbono, ela gera crédito de carbono na sua operação agrícola. Ela não é obrigada, mas ela pode gerar. Então, o Fiagro passa a ser também um play não só para questões de logística e infraestrutura, como você falou, mas também um play para questões de sustentabilidade. Como eu disse, tem que pensar com a cabeça do fazendeiro. Agora os fazendeiros estão fazendo agricultura regenerativa, estão fazendo porque tem taxa mais subsidiada para isso e porque estão vendo potencial em mercado de carbono. O negócio deles é agro, mas eles estão fazendo mais sustentabilidade do que algumas empresas que têm sustentabilidade na pauta. Então, assim, o mesmo vale para a logística. A partir de um determinado volume e tamanho de investimento, você precisa considerar a logística. Porque se eu estou dando crédito agrícola numa área, eu preciso ter certeza que eu tenho escoamento de produção ou capacidade de vender no preço ótimo. Então, eu preciso pensar em, eventualmente, financiar a silagem ou a capacidade de silagem do meu operador para que esse operador, o tomador de crédito para quem eu estou emprestando crédito, possa vender no momento bom e não estrague a soja dele porque ficou solta no relento. Tá? Então, assim, isso Fantástico, acaba evoluindo ao passo que o mercado vai ficando maior e você precisa começar a pensar no agro de forma holística. Tá? Eu diria aqui, fantástico. Marco, que eu não sei ainda qual vai ser o futuro do mercado, mas ele vai gravitar em uma direção ou outra, que é ou você começar a olhar de forma mais holística, ou você começar a ter segmentações extremas, onde você vai ter que botar seu dinheiro em 4 ou 5 fundos com teses muito específicas que se conversam, tá? Acredito piamente nisso, tá? Como quem respondeu regulador e participante durante quase uma década, eu acho que é bem mais fácil fazer isso do que no multimercado. Mário, Aqui na obrigado. GBI a gente está indo nesse sentido, tá, Marco? Desculpa te interromper, mas a gente está pensando exatamente nisso, porque para o investidor é muito difícil de você conseguir ter a cabeça do fazendeiro. Então é mais Sim. fácil você segmentar o risco. Cara, obrigado. Você tocou no ponto do SG. Eu vou deixar essa cerejinha no bolo para a gente poder marcar uma nova rodada, tá? Muito obrigado ao pessoal da PEP. A parte do ESG, eu vou deixar o convite para a gente conversar depois, porque a revisão da 23 está vindo forte com isso, e a gente tem participado desse debate junto à Privic. A ideia é ter um olhar mais holístico mesmo e, num segundo momento, de impacto, mas a gente fala disso depois. Mário, obrigado. Pessoal da PEP, obrigado. Vou chamar aqui para a tela o Osley para tocar o próximo painel. Obrigado.